Hoje represento o Canaã dos Carajás na condição de coordenadora técnica do Serviço de Orientação Educacional e gestora política do Buscativo Escolar pelo selo Unicef. Duas frentes que se contemplam e reforçam a responsabilidade que temos com a qualidade do atendimento educacional e garantia de direitos das nossas crianças e adolescentes. É uma grande satisfação participar desse seminário e ocupar essa mesa de autoridades. Esse espaço reafirma o quanto o trabalho que realizamos tem relevância social, especialmente porque lida diretamente com a vida e o futuro dos nossos estudantes. A Buscativo Escolar, para nós, é muito mais do que um procedimento técnico. É um compromisso ético, humano e social. Cada estudante fora da escola representa uma história interrompida. E nós assumimos, como gestão pública, a responsabilidade de não permitir que ninguém fique para trás. Em Canaã dos Carajás, o nosso trabalho tem avançado porque fortalecemos a integração entre diversos setores que formam a rede de proteção. Educação, assistência social, saúde, conselho tutelar, FUNCEL, Secretaria da Mulher e Juventude, Polícia Civil, DEACA, Polícia Militar, Ministério Público, CMDCA, Usina da Paz, APAI, Território em Rede, além do CGI, Comitê Gestor Intersetorial da Buscativa, que tem um papel estratégico na organização, acompanhamento e tomada de decisões. Nenhuma política pública avança isoladamente, e o Buscativa demonstra isso diariamente. Cada caso acompanhado nos mostra a importância de agir com sensibilidade, precisão e rapidez. Quando nossas ações são articuladas e sustentadas por processos bem estruturados, conseguimos organizar fluxos, qualificar os atendimentos e oferecer respostas mais consistentes às demandas do território. Como coordenadora técnica do SOI, acompanho de perto a realidade das escolas e o impacto que a gestão comprometida e acolhedora gera no cotidiano. Temos investido em monitoramento, formação, acolhimento e diálogo constante com a comunidade escolar. Nosso objetivo não é apenas garantir o retorno do estudante, mas também assegurar sua permanência com dignidade, segurança, oportunidades reais de aprendizagem. Compreender os territórios, ouvir as famílias e reconhecer suas necessidades tem sido essencial para que nossas ações avancem com responsabilidade, empatia e justiça. A escola precisa ser um espaço de possibilidades e o poder público tem o dever de garantir isso por meio de políticas bem planejadas e executadas. Estar nesse seminário nos permite ampliar perspectivas, construir novas estratégias e reafirmar nosso compromisso com a educação pública transformadora. Canaã dos Carajás segue firme com propósito e seriedade na missão de fortalecer o Buscativo Escolar como política pública de gestão e, principalmente, uma política de cuidado. Agradeço profundamente a todos os profissionais e parceiros que caminham conosco para que nenhuma criança, nenhum adolescente fique invisível. Seguimos juntos com responsabilidade, sensibilidade e amor pelo que fazemos. Eu passo agora a palavra para Gisele Martins, gestora estratégica de campo do projeto Territórios em Rede da cidade Escola Aprendiz. Achei que você estava triste, eu ia falar. Bom dia, gente. É uma satisfação estar aqui hoje, né, nesse momento tão importante para a gente. Enfim, é um marco, né, para esse trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos. O evento não é nosso, né, Cidade Escola Aprendiz, mas enfim, queria também dar as boas-vindas para todo mundo. A gente é parte desse processo e fica muito feliz por ver essa sala aqui cheia, né, demonstrando a nossa capacidade de trabalho coletivo.
Bom, a Cidade Escola Aprendiz é uma organização da sociedade civil de interesse público que atua há mais de 28 anos em diferentes territórios do país, na busca pela efetivação do direito à educação de crianças, adolescentes e jovens. Mais especificamente, há cerca de 12 anos, talvez até pouco mais, né, de 12 anos, a gente vem construindo, né, metodologias, ações, projetos, iniciativas no campo da prevenção e enfrentamento da exclusão escolar. Sempre em parceria com o poder público, né, afinal de contas, a gente está falando de uma organização da sociedade civil que tem como intuito último o fortalecimento das políticas públicas, a ampliação de direitos. E isso foi fazendo também com que a gente fosse se confrontando, se defrontando com esse espectro gigantesco que é o campo da proteção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? Afinal de contas, o direito à educação está associado e se correspondendo ali com uma série de outros direitos que também precisam ser efetivados para que essa criança, esse adolescente tenha condições plenas ou mínimas de conseguir exercer o seu direito à educação, de estar na escola, de se desenvolver. Então, aqui em Paraná dos Carajás, né, a gente teve mais uma oportunidade de aprendizado, né, cada território é muito específico. Acho que a fala do secretário foi bastante emblemática nesse sentido, né? Acho que a maioria das pessoas aqui é mais velha do que o município. Então, assim, isso faz com que a gente tenha características muito próprias no desenvolvimento desse fenômeno. Então, o que é a exclusão escolar dentro de um território como esse, por exemplo? E isso, para a gente, é uma oportunidade de aprender mais, né? De adaptar essa metodologia, de construir novos conhecimentos que vão poder, então, transbordar para outras experiências que, né, se as deusas permitirem, continuaremos desenvolvendo aí em outros lugares. E, obviamente, a gente fez isso em parceria com toda a rede local, essa rede, né, constituída por profissionais das diferentes pastas, secretarias, obviamente, não só a Secretaria de Educação, mas assistência social, saúde, entre outras iniciativas. Então, eu queria, né, em nome da Cidade Escola Aprendiz, que eu estou aqui representando, agradecer, né, a todo mundo, agradecer à Fundação Vale por acreditar nessa agenda, pela iniciativa, pelo investimento, pela confiança na Cidade Escola Aprendiz em desenvolver esse trabalho. Agradecer à Prefeitura de Paraná dos Carajás, a todos os técnicos, todos os profissionais que se engajaram nessa agenda, porque muitas vezes a gente faz uma parceria formal, mas no campo prático cotidiano, se a gente não consegue construir as alianças necessárias para o desenvolvimento do trabalho, a gente não consegue ter um resultado como esse que a gente está tendo hoje. Então, cada profissional, sem dúvida, foi fundamental para que a gente pudesse estar aqui hoje fazendo essas reflexões e mostrando os resultados desse trabalho. Então, todos os números aqui mencionados, nada disso teria sido possível sem o engajamento, o envolvimento de cada um desses profissionais. Obviamente, queria agradecer também a toda a equipe aqui, né, do Territórios em Rede, da Cidade Escola Aprendiz, portanto, que desenvolveu essa iniciativa. Então, a gente teve aqui, tem profissionais que ainda estão atuando, outros profissionais que já atuaram, mas que estão envolvidos em outras iniciativas agora. Então, a equipe de articuladoras, a gestora local, agradecer a nossa equipe de gestão, né, que está todo mundo aqui, que nem sempre está no cotidiano, no dia a dia, mas que está todo dia trabalhando em função desse trabalho. E essa diversidade de atores demonstra que um problema complexo não se resolve com soluções que também não sejam igualmente complexas. Então, é um trabalho que exige uma atuação interdisciplinar, intersetorial, né? É um trabalho coletivo. Então, assim, a gente precisa realmente continuar atuando coletivamente para seguir perseguindo o enfrentamento aí desse fenômeno. Muito obrigada, queria desejar a nós, né, um excelente evento hoje, que, né, corra tudo bem. Primeiro eu quero agradecer, né, de estar aqui nesse momento único para mim enquanto profissional. Agradecer o aprendiz, a pessoa da Elza, gestora aqui, a Veri, a Gisele, a Ângela que esteve conosco, a Cléo, a Aline, minha parceira, a Priscila, enfim.
a Janaína e todos, né, que a gente sabe que compõem esse trabalho que é rico e importante para a sociedade. Então, a gente vai falar basicamente sobre o projeto e as tratativas que aconteceram no município. Então, o projeto Territórios em Rede é uma iniciativa da Fundação Vale, em parceria com a Cidade Escola Aprendiz e as prefeituras municipais, cujo objetivo é identificar crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que estão fora da escola ou em risco de evasão, promovendo ações voltadas a garantir a inserção deste público na escola e o pleno direito à educação. A iniciativa tem como ponto de partida a realização de um diagnóstico dos desafios locais para construir um conjunto de intervenções para o enfrentamento à exclusão escolar, por meio da articulação de setores governamentais e não governamentais. O projeto incentiva o desenvolvimento de políticas públicas e iniciativas que contribuam para a garantia de direitos nos territórios. Então, aqui, basicamente, são números do projeto de 2020, né, novembro de 2020 a outubro de 2025, em 19 municípios que receberam territórios em rede. Então, é um acumulado geral das cidades e dos estados que o projeto está presente. Então, são mais de 21 mil crianças identificadas, mais de 19.590 crianças inseridas, 168.893 acompanhamentos, mais de 107 mil visitas domiciliares e outras atividades no território, são mais de 100 mil também. E aqui, faltando para o Pará, contatos telefônicos, né, que eu pedi. Mais de 8 mil crianças identificadas aqui no Pará, mais de 7.500 inseridas de volta à escola, mais de 72 mil, né, acompanhamentos, mais de 47 mil visitas domiciliares e mais de 37 mil contatos telefônicos. Para atingir nossos objetivos, temos as seguintes ações metodológicas, né, que o projeto trabalhou para construir com os municípios. Diagnóstico socioterritorial, que é para levantamento de dados e informações sobre o município. Articulação intersetorial, mobilização e apoio às ações intersetoriais na garantia de direitos de crianças e adolescentes e suas famílias. Comitê gestor intersetorial, faz os encaminhamentos intersetoriais para as diferentes demandas identificadas. Elaboração da política pública de prevenção e enfrentamento à exclusão escolar. A busca ativa, trabalho de campo nos territórios. Formação e serviço, que é a capacitação de agentes públicos e da sociedade civil. Monitoramento e avaliação, banco de dados com informações de cada criança, adolescente e famílias identificados. Comunicação comunitária, mobilização para a agenda da promoção de direito à educação. Sistematização, que é a organização do conhecimento produzido, compartilhando os aprendizados gerados. Então, a meta e alcance da inserção escolar em Canaã dos Carajás, inicialmente, era de 400. E aí o projeto alcançou em mais de 270% a sua meta, que foram 1.081 crianças. Então, essa meta estabelecida em 2021 foi de 400 crianças, de 4 a 17 anos. E até aqui nós alcançamos, né, após 4 anos de projeto, mais de 270% da meta inicial. Então, alguns resultados, né, do projeto aqui. Crianças e adolescentes inseridos em Canaã dos Carajás. Nós tivemos 1.081 crianças, né? Então, 69% de crianças inseridas na escola. E matriculadas nós tivemos 338. Né? 743 crianças inseridas, reinseridas, e matriculadas nós tivemos 338 crianças. Explica, Patrícia, a diferença. Matriculados foi a primeira vez e as pessoas estavam... Sim. A gente tem esse parâmetro, né, que reinseridas já para crianças que o projeto fez a busca ativa, acompanhou a família e conseguiu reinserir, justamente dado aquele acompanhamento que é de praxe, né, da política pública, para que essa criança não sofra novamente esse processo iminente de evasão escolar. E aí, essas 1.100 aqui, a gente tem esse parâmetro também de risco de evasão. Nós tivemos 754 crianças com risco de evasão escolar e nós tivemos 346 crianças fora da escola. Então,
Nós tivemos um resultado de visitas domiciliares, que é as articuladoras e as famílias, né? Compreendiam ali a dinâmica da família, faziam encaminhamentos pertinentes para a rede, buscavam apoio, a parceria, o trabalho de muitas mãos. Então, nós tivemos 5.648 visitas domiciliares. Mais de 10.000 contatos remotos com as famílias. Acompanhamentos, 14.218, que é importantíssimo, para que uma criança não sofra novamente esse risco iminente de ficar fora da educação, que é um direito. E 199 encaminhamentos da rede. Então, aqui a gente tem algumas instituições locais mapeadas para colaboração com o projeto, por meio da indicação e ou acolhimento de casos, né? Nós tivemos 31 instituições mapeadas. Dentre essas 16 aqui, dessas 31, 16 são órgão público e governamental, organização da sociedade civil são 12, e outros que são outras atividades de campo que o território localizou, mas que eram considerados parceiros nossos também. E a associação de moradores, né, uma identificada. Dados acumulados em todo o período do projeto, né? E unidades escolares apoiadas com visita presencial realizada pela equipe local do TR, com alguma criança fora da escola ou em risco de evasão mapeada, com alguma criança do projeto matriculada ou reinserida, com algum profissional de educação formado. Então, 31 aqui, desses 84%, são de escolas existentes e 28 são de apoiadores, escolas que apoiam o projeto. Então, o perfil das crianças e adolescentes cadastrados, né, dessas 1.100 aqui. Aí a gente tem a primeira identificação de raça e cor, que é muito importante, como o secretário trouxe isso adentro, a gente precisa falar sobre essa temática, e essa questão, né, que nós temos aí gritando socialmente. E aí a gente tem uma cor predominante, que é a parda no município, 65,7%. Seguidos de pretos, 9,7%, brancos, 15,9%, amarelos, 0,7%, indígenas, 0,2%. E tem aquelas pessoas que não conseguem ainda, né, se identificar. E aí o sexo, nós temos predominantemente, foram meninos do sexo masculino, 52,2%, e feminino com 47,8%. E a idade no momento do cadastro, a idade, a gente vê uma oscilação, mas as idades que têm maior perfil aqui são de 16 anos, que está com 9,7%, de 6 anos, 7,9%, 4 anos também está uma oscilação, 6,9%, de 5 anos, 7%, e o perfil de idade, como nós falamos inicialmente, é de 4 a 17 anos. Então, situação escolar inicial. Inicialmente, né, com risco de evasão, a gente tinha um grande número, aí, bem expressivo, 1.644 crianças com risco, e fora da escola a gente tinha 654. Frequente instituição educativa e ou cultural. Então, esse parâmetro também a gente encontrou ali 97,3%. 97,3%, que não tinha, né? Não frequenta. Já estudou antes, a gente tem aqui 98,6% que sim, e só 1,4% que não. Na rede escolar de origem, nós temos a maioria na zona urbana, né? Então, 79,2%. Motivos da exclusão escolar. Então, a gente sabe que são multifacetadas as questões das mazelas sociais, mas nós elencamos aqui as principais que atravessam as famílias e causam a evasão escolar. Motivo relacionado à falta de renda, situação de pobreza, vulnerabilidade social ou questões familiares. Então, pela contagem, foi 59,9%. 1.376 dessas crianças e famílias, o motivo principal foi a falta de renda e a situação de pobreza. Motivo relacionado ao ambiente escolar, gestão educacional, falta de vaga ou desinteresse da criança pela escolarização, ficou com 22,3%, 513 crianças e adolescentes.
Motivo relacionado a problema de saúde da criança familiar, 325, 14,1%. Motivo relacionado à ocorrência de violências físicas, territoriais e ou discriminação, 48, no total de 2,1%. Então, família em situação de pobreza, falta de renda e recursos, está mais ali também. Mudança de endereço, viagem, deslocamentos frequentes, porque a gente sabe que é um município transitório. 856 crianças. Interesse da criança e adolescente pelos estudos, 403. Responsável familiar com problema de saúde, 304. Crianças ou adolescentes com deficiência, doença, problema de saúde que impeça frequência escolar, 245. Falta de vaga em escola próxima, 192. Dificuldade, falta de responsável para acompanhar a criança no território escolar, 191. Falta de oferta de vagas, mais um fator, 131. Falta de transporte escolar, 118. Falta de vaga na escola de interesse demandada, 111. Responsável não reconhece, desconhece a frequência da criança ou adolescente, 82. Responsável familiar resistente ou indiferente à matrícula, escolarização, falta de uniforme, material escolar, merenda, enfim, 86. E 76 para a questão de alimentação, dificuldade de adaptação à escola, 58. Desinformação sobre procedimentos de acesso à escolarização relacionados à escola, 46. Sem responsável ou responsável com dificuldade de acompanhar a realização de atividades remotas, 38. 27,14% dessas crianças estavam trabalhando quando identificadas. Isso é um dado do trabalho infantil que é alarmante também, né, inicialmente. E 7,89% era trabalho informal e 10,53% trabalho formal. E aí a gente tem os trabalhos, né, que é o comércio, feira livre, loja, restaurantes, serviço de oficina mecânica, borracharia, trabalho doméstico, cuidado com idosos e crianças em casa ou fora, diarista ou cuidador, agricultura, criação de animais e pesca, construção civil, servente, gesseiro, carpinteiro, serviço de pequena fabricação, reparos e manutenção, serralheira, artesanato, assistência celular, outro, e serviços de estética, beleza, cabeleireiro, barbearia, manicure e esteticista. Então, isso também foi identificado como trabalho infantil. A renda familiar dessas famílias, 1,5% não tinha renda, até meio salário mínimo, 3,8%, mais de meio salário mínimo, 9,5%, de 1/4 a 1, isso, mais 55%. Em síntese, o benefício social dessas famílias, eles tinham lá 29,1% que não tinha benefício. E o tipo de benefício que a maioria das famílias recebiam é o PBF, que é o Programa Bolsa Família, que é de transferência de renda, né, que é um benefício socioassistencial. Então, o BPC, que é o benefício de prestação continuada para as pessoas idosas ou crianças e adultos com deficiência comprovadas, e outro tipo de benefício que foi 1,6%. Então, a gente tem o município também, elencado aqui, o Comitê Gestor Intersetorial, e os participantes aqui, alguns elencados, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Tutelar, Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Educação, a PAI, nós temos outros membros também que fazem parte do comitê. Então, o Comitê Gestor Intersetorial, que acontece aqui, geralmente na CEMED, uma vez por mês, onde esses entes, atores da rede pública, do Sistema de Garantia e Proteção de Direito Integrado de Crianças e Adolescentes, se reúnem e debatem, deliberam. Então, é a construção do fluxo da política intersetorial de prevenção e enfrentamento da exclusão escolar, construção do plano de ação do CGI, formalização do Comitê Gestor Intersetorial por meio de decreto, elaboração do guia de serviços do município, criação do programa de busca ativa escolar fora da escola não pode, como parte do plano de comunicação, elaboração do plano de comunicação com estratégias de divulgação do programa fora da escola não pode nos territórios, formação dos agentes públicos sobre plano de ação e plano de comunicação,
além da formação sobre o Busca Ativa Escolar do Unicef. E aí, nós tivemos e entregamos, né, em construção um guia e uma sistematização construída com os atores da rede pública, entregues nos setores, nas comunidades, aqui. Foi construído no decorrer do projeto com a rede, né, e o guia para as famílias, que é um guia orientativo, onde mostra os equipamentos, os endereços, o contato, para as famílias se localizarem e saberem quais os serviços que o município oferta em todas as políticas públicas. A elaboração do plano do projeto de lei que estabelece a política de prevenção e enfrentamento de exclusão escolar no município está em andamento. Esse plano também foi construído em conjunto com a rede e a gente espera que ele siga e avance e seja aprovado brevemente no município. E aqui o projeto deixa algumas recomendações, né? A gente entende que essa política ela precisa ser construída a muitas mãos. A gente sabe que política pública não é algo tão simples de fazer, mas é algo possível. E a gente precisa trabalhar com o que nós temos de melhor, que é o nosso capital humano. E isso eu tenho certeza que o município tem. Garantir a continuidade das reuniões do Comitê Gestor Intersetorial, CGI, com periodicidade mensal, assegurando a participação ativa de representantes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, incluindo a sociedade civil. Recomenda-se formalizar a indicação de membros e titulares suplentes. A gente já avançou nisso, né? Falei ao André. Realizar a atualização permanente e monitoramento sistemático dos casos de exclusão escolar no município, utilizando a plataforma da Busca Ativa Escolar, BAE, ou de tecnologia equivalente que permita registro, acompanhamento, análise e geração de dados, de alertas. Fortalecer a busca ativa presencial nos territórios, promovendo a aproximação contínua com as famílias, identificação de novos casos e acompanhamento qualificado das situações que ainda não chegaram às redes de educação, saúde e assistência social. Recomendamos ainda consolidar a articulação com a política estadual de educação, ampliando interlocuções estratégicas com o Conselho Tutelar, o Ministério Público e a Secretaria Estadual de Educação, além de fomentar ações coordenadas e intervenções diretas, sempre que necessário por parte da gestão municipal. Priorizar a agenda de prevenção e enfrentamento à exclusão escolar no planejamento público, assegurando sua inclusão no Plano Plurianual, PPA, na Lei Orçamentária Anual, a LOA, e em demais instrumentos de planejamento e gestão fiscal. Tal medida garante condições institucionais, financeiras e operacionais para a efetivação da política pública municipal. E ainda desenvolver e implementar estratégias pedagógicas específicas para o acolhimento e a permanência de estudantes em situação de defasagem, idade e ano série, ou com dificuldade de aprendizagem. As ações devem promover trajetórias escolares mais inclusivas, oferecendo apoio individualizado, reforço pedagógico, acompanhamento psicossocial e práticas que favoreçam a participação ativa e a adesão regular à rotina escolar. Fortalecer a agenda pública sobre a prevenção e o enfrentamento da exclusão escolar, ampliando iniciativas de mobilização comunitária e comunicação social. É essencial garantir que as informações divulgadas sejam claras, acessíveis, qualificadas e culturalmente adequadas, contribuindo para a conscientização da população sobre o direito à educação e a importância da escolarização contínua. Então, muito obrigada, nós agradecemos em nome do projeto e que nós tenhamos um seminário aí de informação. Então, assim, é um prazer estar aqui, falar com vocês sobre esse projeto do Territórios em Rede. Comecei a fazer parte esse ano, mas já estamos aí nos inteirando e fazendo esse trabalho. Mas é um trabalho, eu estava até comentando com as meninas, que a gente já faz há muitos anos, né? Agora o Territórios em Rede veio para formalizar, acompanhar e nos auxiliar nesse processo, mas é um processo que a gente faz desde que a gente iniciou na sala de aula. A gente não tinha ainda
nem diretor, nem secretário, nem orientador, era o próprio professor que fazia esse trabalho de busca ativa, conversando com os pais, né? Os colegas que estão aqui, que são mais antigos, não que eu seja antiga, né? Mas sabem que a gente iniciou esse trabalho quando a gente começou também o trabalho de sala de aula. Depois foi vindo uma equipe para nos apoiar, depois veio o serviço de orientação, com apoio imenso, né? E agora mais o Territórios em Rede, para nos auxiliar nesse processo, para formalizar, né? E ter mais resultado. Todos em prol dos nossos alunos, né? Então, a gente vai falar, né, um pouquinho, o Territórios em Rede socializou, né, o trabalho dele, desenvolvido pelo projeto. E a gente vai falar como encontra-se hoje, né, a atual atividade da buscativa escolar, como está sendo realizado, e as contribuições, né, que o Territórios em Rede trouxe para a gente, para o município de Canaã dos Carajás. Dos tópicos que a gente vai abordar, nós temos aqui as mudanças implementadas pelo município, né, a partir do Territórios em Rede, a composição do Comitê Gestor Intersetorial. A Patrícia já trouxe um pouquinho, né, sobre a composição do Comitê Gestor Intersetorial. A apresentação das práticas de prevenção e enfrentamento à exclusão escolar a partir do CGI. CGI é o Comitê Gestor Intersetorial. Aprendizados para a rede municipal. Os próximos passos e objetivos que o município pretende alcançar daqui em diante, né? E a gente vai falar também um pouquinho da colaboração do Territórios em Rede no Comitê Gestor. Mudanças implementadas pelo município a partir do Territórios em Rede. O Território em Rede começou as atividades em Canaã dos Carajás entre 2021 a 2024. Durante esse período de ação contínua, o Territórios em Rede, com base em diferentes atividades, como formações, apoio à gestão, levantamento de dados, conseguiu reintegrar um número expressivo de crianças e adolescentes ao Sistema Municipal de Educação. Este resultado demonstra o potencial da abordagem intersetorial e interdisciplinar, com foco na busca ativa escolar, como estratégia eficaz para assegurar a educação e a proteção social, especialmente aqueles que se encontram sob violação de direitos. Então, né, a parceria do Territórios em Rede com o município de Canaã dos Carajás começou em novembro de 2021, né? A 2024, a equipe de campo, quando eu comecei a trabalhar aqui na Secretaria diretamente com a busca ativa escolar ano passado, né, aproximadamente em maio, quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos, né, uma equipe de campo composta por integrantes do projeto Territórios em Rede. Algumas delas encontram-se hoje aqui, né? A Ângela, a Lília, eu vi a Cléo. Nós tínhamos também a Sandra, a Cristilene, acho que todas essas, somente a Lília que faz parte do projeto, né? As outras se desligaram. E durante esse processo, né, as meninas trouxeram os dados, eles conseguiram integrar um número bem expressivo, né, de crianças e adolescentes na unidade escolar. Pouco mais de 1.000 crianças foram identificadas, onde pouco mais de 900 delas foram, né, reinseridas no ambiente escolar. Depois que a equipe do Territórios em Rede saiu, aí a gente ficou, né, num período assim, meu Deus me acuda. Eu segurei as pontas por um tempo, né? Com a minha formação de assistência social, eu comecei a ver andamento das atividades, realizei algumas visitas. O serviço social também daqui da CEPED contribuiu bastante, né? Só que a demanda deles assim é bem puxada. Nós temos hoje na rede 29 escolas, pouco mais de 19 mil alunos, né, secretário? E as meninas precisam atender essa demanda. E o trabalho de busca ativa ele é bem intenso. Então, a gente tem que ter uma equipe, né, exclusiva somente para realizar o trabalho da busca ativa escolar. Logo em seguida, a nossa gestora política, né, representada pela Janaína, conseguiu, em articulação com Territórios em Rede, uma equipe, né, para realizar esse trabalho. Hoje nós temos 2 assistentes sociais, que é a Ângela, a Érica, 2 psicólogas, a Amanda e a Gabriela, que realizam psicoterapia aqui na CEMED, né, uma atende pela parte da manhã
e a outra atende pela parte da tarde. Nós temos duas agências administrativas também, fora, como eu havia dito, o projeto ele foi fornecido através do CMDCA, né, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É o projeto Contato, que trabalha aqui com a gente, iniciaram as atividades em março, e a gente pretende, né, renovar o contrato delas. O contrato era até agora, no final do ano, e a gente pretende renovar para dar continuidade nas atividades. E com essa nova equipe, a gente conseguiu também, né, inserir aí um número bem significativo de crianças e adolescentes. Estamos atingindo aí um total de 800, né, casos identificados de crianças e adolescentes. A maioria desses casos foram encaminhados pelas próprias unidades escolares, né, através dos orientadores educacionais. Palma para eles! E dentre essas atividades, a gente pôde participar também, né, junto com o Territórios em Rede das formações. Fomos em todas as unidades, né, que são responsáveis por realizar o trabalho de pesquisa escolar. Demos início ao ano passado. A gente começou junto com a Ângela, a Lídia, a Cristimene, né, demos início e finalizamos esse ano já com novas pessoas, né, a Patrícia e a Priscila e a Lídia. Passa aí. Acho que já tá. Volta. Você mete não ainda. As mudanças implementadas pelo município a partir do Territórios em Rede, né? Uma dos principais aprendizados que nós tivemos junto ao Territórios em Rede foi principalmente fortalecer, né, a articulação intersetorial por meio da criação do CGI, né? A estruturação e formação das equipes, como eu falei, nós passamos aí um ciclo formativo, né, passando em diversos setores, secretarias, equipamentos, fazendo a formação, levando, né, informação às equipes do que é o trabalho da busca ativa escolar, da importância do trabalho intersetorial, do uso da plataforma, enfim. Outra parte importante também que a gente vai destacar aqui é o diagnóstico socioterritorial. Vocês viram que as meninas apresentaram uma série de dados, né? Nós fazemos uso da plataforma digital da BAE e ela também nos fornece, né, bastante informações relevantes, só que o Territórios em Rede, ele criou um sistema próprio. Incluiu, né, algumas informações que a plataforma já nos disponibiliza e incluindo informações que são muito importantes. Inclusive, foi criado esse material aqui, né, que as meninas mostraram para vocês. E tem uma série de informações neles, né, de todo o trabalho que foi realizado, todos os dados que elas mostraram estão contidos aqui nesse documento. E ele foi distribuído, né, Elza? Todas as secretarias foi disponibilizado, né, um quantitativo significativo desse documento. Aí nele consta aqui o projeto Territórios em Rede, a descrição, né? A descrição do município, motivos da exclusão escolar, casos ilustrativos, a intersetorialidade, métodos de identificação e resultados, incidência política, e que a gente pretende dar continuidade, né, nessa contabilização de dados. Nós tivemos alguns encontros online com a equipe, né, onde eles mostraram para a gente de que forma que eles adquirem esses dados, e aí a gente pretende dar continuidade nesse trabalho, para que a gente possa também mensurar, né, o nosso trabalho. Está disponível no site. E tem o online, né? O material online. Depois a gente vai estar passando. Aí temos busca ativa escolar e articulação no território, né? Tivemos aí a semana D e a gente discutindo aqui entre o comitê que precisava ser feito, né, em dezembro, que na época das matrículas, e ser feito também em fevereiro, que é a época que os alunos estão voltando, que a gente sabe, quem está dentro das escolas sabe toda essa problemática de voltar, de fazer a rematrícula, de chegar, o pai está viajando, falta um caderno, falta isso, o pai não recebeu, não trouxe, então todo esse processo a gente precisa, né, nessa busca ativa,
principalmente nesses períodos, que é os períodos que as crianças estão retornando, tanto no ano letivo, quanto também o agosto, que é o período do retorno das férias, então tem que ser intensificado. Foi uma das ações que o comitê discutiu bastante. Avaliação e monitoramento, é importante estar sempre monitorando e avaliando, né? Não só diagnosticar, mas também monitorar, avaliar, para que tenha um bom resultado. Sistematização do plano de ação, né, e o plano de comunicação da iniciativa. Também foi um trabalho desenvolvido aí com a ajuda, né, dos territórios em rede, a questão de montar o plano de comunicação e montar também um plano de ação para que possa ter um caminho, né? Não queremos que eles vão embora, estamos aqui pedindo para ficar, mas se não acontecer, a gente tem aí um norte, né, para continuar, um caminho, um plano para seguir.